Olá, paz do Senhor, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre culto infantil, nós falamos anteriormente sobre o culto paralelo, onde nós temos que trabalhar o desenvolvimento ministerial da criança. E existe também aqueles cultos mensais, cultos trimestrais que são feitos dentro do templo. E é sobre esse tipo de culto que eu quero falar com vocês. É nesse culto que você vai pensar em um tema, é aí nesse culto que se torna um culto temático, como chamamos. E é nesse culto também que você vai pensar na ornamentação, que você vai trazer um pregador de fora. É nesse culto que você vai dar oportunidade para as crianças também. É um culto maior, né? É um culto onde você vai convidar igrejas ao redor da sua igreja, onde você vai fazer desafio para as crianças. A criança que trouxer maior visitante pode ganhar um prêmio, como a gente já fez na nossa igreja, e funciona muito legal. E eu quero te dar algumas dicas rápidas para esse tipo de culto. A primeira coisa que você precisa ver é entrar em contato com a secretaria da sua igreja para saber de quanto em quanto tempo você pode fazer esse culto. Tem pessoas que fazem esse culto semanal dentro da sua igreja, tem pessoas que fazem mensal, né? Eu volto a dizer e sempre vou estar dizendo isso, que você vai montar o seu planejamento de acordo com a sua igreja, com a estrutura da sua igreja. Então, assim, eu, Flávia, particularmente, não gosto muito do tema no culto mensal, por quê? Porque a gente faz um investimento em ornamentação, em convidar preletores, e acaba ficando um pouco custoso para nós. Então, eu prefiro trabalhar internamente, né, no culto paralelo, e fazer um culto para as crianças de 2 ou de 3 em 3 meses. E como que a gente faz? Como que a gente escolhe? Muitas pessoas do Ministério Infantil hoje têm falhado muito na escolha do culto infantil, por quê? Porque estão baseando a escolha do tema em ornamentação. Nós não temos que procurar ornamentação para pesquisar ornamentação para poder procurar um tema de culto. Não. Você ora, você pergunta ao Senhor o que o Senhor quer falar com aquelas crianças, você precisa ver a necessidade daquelas crianças, e aí sim, o Deus vai lá e te dá todas as estratégias de ornamentação, se você for fazer uma camisa, se você for convidar alguém para pregar, Deus vai te direcionar. Então, existem algumas coisas que eu tenho observado que muitas pessoas do Ministério Infantil está falhando. Uma delas é a escolha do tema. Procurar ornamentação, se basear em ornamentação para escolher o tema. E, na verdade, existem algumas dicas para escolher o tema do culto infantil. A primeira delas é você atentar à necessidade das suas crianças. O que as suas crianças estão precisando? O que Deus quer falar com essas crianças? Então, volto a dizer que a gente precisa perguntar ao mestre da obra o que tem que ser feito. Segunda dica, construa temas simples, criativos e com base bíblica. Então, é muito interessante você criar temas com frases curtas. Então, por exemplo, eu quero falar sobre Neemias, né? Eu quero que as crianças entendam a reconstrução. Estamos um ano que estamos reformando o Ministério Infantil, e eu quero que as crianças entendam que quando há uma reforma, há algo de Deus ali, nós podemos aprender a reforma. Então, eu vou falar construindo como Neemias. Você precisa montar temas curtos, por quê? Para a criança memorizar. Então, se eu quero falar sobre Neemias, eu posso falar pequenos construtores, estamos em obra, formar frases que vai trazer o tema do culto, mas que não vai tanto dizer o que é o culto. Consegue entender isso? Crianças em obra é um tema, mas eu posso falar de quê? Eu posso falar da Torre de Babel, posso falar de Neemias. A criança ela tem que ir para a igreja entendendo, pensando assim, o que vai ser falado? O que vai ser falado? Então, essa crianças em obra, eu posso trabalhar Neemias, eu posso trabalhar reconstrução, eu posso trabalhar construção. Eu me lembro de um congresso que nós fizemos, foi o primeiro congresso com o tema de Neemias, assim, voltado para a construção, porque nós tínhamos que fazer o congresso das crianças, o pastor pediu para fazer, a gente não tinha dinheiro para fazer o congresso. E foi logo quando nós entramos no espaço que nós estamos hoje. Então a gente não tinha como investir. E aí o Senhor sempre falando comigo sobre reconstrução, sobre Neemias, sobre voltar, sobre observar. E eu falei assim, gente, nós vamos ornamentar com o que a gente tem. E aí nós fomos no quintal da igreja, né? Nós fomos lá no estacionamento da igreja, pegamos um monte de coisas de obra. Carrinho de obra, sujo de massa mesmo, tijolo, bota suja, e montamos no altar da igreja um canteiro de obra. Então nós estávamos vivendo aquilo ali.
E a gente estava explicando para as crianças que nós estávamos reconstruindo, estávamos no espaço novo reconstruindo e que Deus nos daria vitória, assim como deu vitória para Neemias. Então você tem que ter essa sensibilidade. Construir temas simples, criativos e com base bíblica. Tem que ter base bíblica. Tem que ter base bíblica. E cuidado com essa escolha. Não queira trazer o mundo para dentro da igreja. Nós não precisamos disso. Deus é o dono da criatividade. A nossa Bíblia é muito rica, rica de personagens, rica de conteúdo, rica de ensinamento. Então, eu quero fazer um culto chamado Livre Sou ou Livre Estou. O que eu posso usar? Eu já vi gente usando a Frozen para ornamentar o culto chamado Livre Sou. Então, não tem necessidade disso. Cuidado com o que você traz. Cuidado com os temas que você traz para sua igreja. Tem que ter base bíblica, tem que ter um ensinamento. E lembrando que a igreja está no mundo, mas o mundo não tem que estar dentro da igreja. Terceira dica, ornamente de acordo com o tema. Então, você volta a dizer aqui, nunca escolha o tema a partir da ornamentação. Deus vai te dar o tema e a ornamentação vai vir. São consequências, tá? Não mude. A prioridade sempre será a palavra de Deus, a prioridade sempre será a Bíblia. E se Deus não der ornamentação, você vai fazer sem ornamentação, mas não vai deixar de fazer. Você vai fazer os princípios que Deus quer que faça. Então, se você vai fazer um tema sobre Jesus é o caminho, você pode ornamentar com o quê? Você pode ornamentar com placas de trânsito. Nós já fizemos o culto chamado Crianças no Caminho Certo. Por que a gente fez esse tema? A gente fez esse tema porque tínhamos muitas crianças que iam para a igreja e os pais não iam. Então nós queríamos resgatar famílias e trouxemos o tema Crianças no Caminho Certo para dizer as crianças estão no caminho certo, você também pode vir nesse caminho com essa criança. Então tudo tem que ter um contexto, tem que ter um direcionamento, tem que ter um porquê, tem que ter um para quê. Entende isso? Isso é muito importante. Crie fardamentos e selecione hinos de acordo com o tema central. Esse fardamento são uniformes, são camisas que você queira fazer. Se for um culto semanal, um culto mensal que você não vai fazer roupa e também não deve fazer, você vai fazer uma camisa que você usa o ano todo, ou você vai pedir às crianças para vir caracterizadas de acordo com aquele tema. Então você quer falar, como eu falei na aula passada, festa judaica, eu quero fazer um culto de Páscoa, manda as crianças vir caracterizadas de povo de Deus. Ensina eles a amarrar lençol, amarrar TNT, vir de roupa. Se você quer fazer um culto de Natal ou culto de Páscoa, manda eles vir com a blusa vermelha. Aí você que vai desenvolver de acordo com o que Deus te orientar. Uma das coisas também que eu quero deixar aqui falar com vocês é sobre a escolha de pregador para o culto das crianças. E aí é uma outra falha que está tendo no Ministério Infantil. Nós temos uma falha de pessoas que querem se autopromover e aí fica usando assim, eu não cobro para pregar. Isso não pode ser não pode ser slogan, não pode ser frases de efeito para ser convidados, tá? É errado cobrar, nós não temos que pagar se as pessoas cobram, é porque alguém paga. Então, na verdade, você também não pode deixar de abençoar a vida de um pregador. Então, o pregador, você pode perguntar, as pessoas já ligam e perguntam, quanto você cobra? Não é assim que pergunta. Você tem que perguntar assim, irmã, como que eu faço para te trazer aqui na minha igreja? Você perguntou a mesma coisa de forma diferente. Porque tem muitas pessoas com má índole do nosso meio, que quando fala assim, quanto você cobra? Você está perguntando é porque ele está disposto a pagar. Então, nunca faça essa pergunta, tá? Agora, é diferente de você convidar um pregador, você buscar o pregador em casa, você levar o pregador, você preparar um lanche para o pregador, você ofertar na vida dele. E quando a gente oferta na vida de alguém, quem colhe essa oferta somos nós que estamos semeando. Então, você precisa entender que quando você semeia na vida de alguém, quando a gente semeia, quem colhe é você mesmo. Então, a gente... E quando você que prega, por exemplo, que às vezes fica com vergonha de receber a oferta, e eu já passei por isso, e o Senhor falou isso comigo, quando eu falo assim, não quero oferta, eu estou impedindo aquela pessoa que está ofertando de semear, porque quem vai semear é ela. Entende isso? Então, cuidado na hora que você for convidar alguém para pregar, cuidado a observar. Fotos não falam, ok? Fotos só falam, na verdade, foto fala para quem estava presente no local. Então, se eu pegar uma foto minha da infância com meu pai, eu vou lembrar o que aconteceu ali porque eu estava ali. Só que, às vezes, você convida pregador se baseando em foto de criança chorando, de criança aquilo, de recurso visual, de roupa bonita.
Nem sempre isso funciona. Então, quando você convidar um pregador, você precisa buscar informações dele, principalmente saber se esse pregador tem igreja, tem cobertura espiritual, se está debaixo da obediência do seu pastor, tá? Tem muitas pessoas, infelizmente, que estão pregando, indo para as igrejas dos outros, mas na verdade não tem igreja. Então, cuidado com isso. E outra coisa também, perguntar se você. Eu vejo muito isso em grupo de Facebook. É, Gostaria de indicação de pregador que não cobra. Quem aí não cobra para pregar? Irmãos, não é assim que procura. Preciso de indicação de pregadores. Ponto. E as pessoas vão indicar e você vai pesquisar sobre aquele pregador e você vai assistir vídeo deles, você vai saber qual é a igreja dele. Sempre que você convidar um pregador, qual é a sua igreja? Qual é o nome do seu pastor? Procure referências. Procure referência, sabe por quê? O meu pastor me ensina algo que é muito, muito forte, eu gosto de compartilhar isso. Quando você traz uma pessoa de fora, ela vem aqui, ela te dá alimento para os seus cordeiros, dá alimento para as suas ovelhas. E aí ele alimenta e vai embora. E aí você pode ficar com um problema. Por quê? Porque essa ovelha ela pode ter uma indigestão. Essa ovelha pode estar sendo, pode estar comendo comida envenenada. E aí, por que comida envenenada? Porque não prega a Bíblia, porque prega emocionalismo, porque conta historinhas, mas não conta histórias de Deus. Entende isso? Então, cuidado para você não trazer pessoas que envenenem suas crianças, para não trazer pessoas que tragam comida estragada para suas crianças. Então, ore, peça direcionamento ao Senhor, não fica expondo, quem não cobra, quem não cobra. Irmãos, isso é muito feio. É feio para quem está convidando. Sabe por quê? Porque parece que você quer trazer para sua igreja alguém que não te dê custo. E não importa o que essa pessoa fale, se essa pessoa é animadora de plateia, se é paquita gospel, não importa, você quer alguém que não te traga custo, mas na verdade, quando você semeia na vida de um pregador, você não está tendo custo, você está investindo no reino de Deus, porque quando você oferta na vida de um pregador, você está ajudando ele a pagar um curso, você está ajudando ele a comprar um livro, você está ajudando ele a comprar materiais para a próxima pregação, então cuidado como você procura um pregador, cuidado como você recebe um pregador, né? Porque a Bíblia fala, Jesus diz que se você entrar naquela cidade e não for bem recebido, você pode bater os pés, tirar a poeira dos pés e não voltar naquele lugar. E a Bíblia fala também que nós temos que receber bem, porque podemos estar recebendo os anjos do Senhor. Então, seja hospitaleiro, receba com carinho. Nós falamos aí sobre a divisão de equipes e uma delas é sobre o acolhimento, você receber essas pessoas com honra, né? Porque a gente tem que receber o profeta, a pessoa na condição de profeta, com honra. Então, cuidado em resumo de tudo, né? Cuidado, seja prudente ao escolher o tema, não baseie em ornamentação, seja prudente ao procurar um pregador, seja prudente ao convidar um pregador e seja prudente do que você está alimentando as suas crianças. Se preocupe com o alimento das suas crianças, porque é o alimento que vai trazer vida ao corpo. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.